Sem mais delongas, eu peço para que a vereadora Érica Tanque conduza até o plenário o diretor da Odebrecht Ambiental, o senhor Tadeu Ramos, que discorrerá sobre assuntos de interesse da nossa cidade, sobretudo com relação à questão do fornecimento de água e esgoto para o nosso município. E coleta, destino e tratamento e as obras necessárias. Senhor Tadeu, o senhor terá, conforme prevê o nosso regimento interno, 5 minutos para discorrer sobre o assunto que lhe traz aqui. Muito obrigado pela presença. O senhor tem a palavra. Eu que agradeço. Boa noite, presidente, vereadores, público. Obrigado aí pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho sobre abastecimento de água aqui na nossa cidade. Como todo mundo sabe, esse ano de 2014 está sendo um ano muito diferente dos demais na questão das chuvas. Então, o que choveu esse ano é em torno de 20% do que deveria ter chovido. Isso reflete diretamente nos mananciais, né? Nos rios, nos lagos, nas represas. O que a gente está vendo aí, cidades como a capital, São Paulo, em situações de extrema gravidade, né? Com racionamento, sério. Então, vou falar um pouquinho sobre a nossa cidade aqui de Limeira. Como vocês sabem, Limeira é abastecida a partir de 2 mananciais, que é o Rio Jaguari e o Ribeirão Pinhal. O Rio Jaguari tem sua nascente nas represas do Cantareira, e o Ribeirão Pinhal é um manancial local, que compreende aqui os municípios de Araras, Corderópolis, Gero Coelho, Cosmópolis. Essa é a bacia do Rio Pinhal. Então, a gente pode dizer que a nossa cidade ela é abastecida meio a meio, via de regra, metade do Rio Pinhal e metade do Rio Jaguari. Com essas vazões hoje na ordem de 20% do que era para estar, a gente tem vazões muito pequenas, porém ainda são suficientes para o nosso abastecimento. Hoje, antes de vir para cá, eu vi o que estava passando lá nos rios, a gente tinha algo em torno de 8 metros cúbicos, quando que a cidade precisa de 0,8, ou seja, menos de 1. Então, hoje, Limeira ainda tem uma situação muito tranquila em relação ao abastecimento, no qual tem lá de 100%, a gente pega 10%. Então, essa é uma situação de hoje. A estiagem começou esse mês, com a chegada do inverno, e a gente começou o inverno com vazões baixas, porém com disponibilidade hídrica para o abastecimento da cidade. Tanto é que até agora a gente não tem tido problema nenhum de abastecimento. Então, posto isso, a situação é normal hoje, pode ser que ela não seja no futuro, a curto prazo. A gente lá da Odebrecht está tranquilo, no sentido de que a gente não vai ter problema de racionamento a curto, médio prazo, 1 mês, 2 meses, a gente não visualiza uma situação de racionamento. Porém, é de se esperar que a partir de setembro as chuvas retornem. E com esse evento desse ano, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, para isso, a gente está prevendo algumas medidas, ou seja, a gente não deve ter problema de abastecimento em Limeira, mas a gente vai se precaver com medidas preventivas. Eu vou relatar aqui algumas medidas, vamos ver o tempo, ainda está tranquilo, né? Então, a primeira medida que a Odebrecht tomou foi um estudo hidrológico. O que é um estudo hidrológico? A gente estudou todas as bacias dos rios que contribuem com a nossa captação. A bacia do Ribeirão Pinhal, a bacia do Rio Jaguari, na qual compreende outras bacias, a mais importante é a do Rio Camanducaia. Então, o Rio Camanducaia lança no Rio Jaguari e nós temos o Ribeirão Pinhal. Então, a gente está estudando essas 3 bacias, basicamente, e a gente está estudando o regime de chuva, se reportando a 100 anos atrás. A gente está estudando o regime de chuva em 100 anos, ver que evento é esse que a gente está vivendo esse ano, para a gente ver se a gente vai ter problema no segundo semestre. Então, essa seria a primeira medida preventiva. A segunda, que vai começar agora na segunda quinzena de julho, é uma medida de conscientização do consumo de água. Mesmo a gente não tendo problema, mesmo a gente não estando na situação de municípios vizinhos da capital, a Odebrecht vai iniciar aqui em Limeira uma campanha na mídia, na mídia de Limeira, incentivando as pessoas que tenham um uso consciente dos recursos água. Então, a partir do segundo semestre, vocês vão ver essa campanha, mas não quer dizer que a gente esteja tendo dificuldade para abastecimento. A partir daí, uma série de outras medidas de menores, a gente, por exemplo, vai intensificar
a caça aos gatos, as pessoas que furtam água. Hoje em Limeira a gente ainda tem 3% de furto de água. Tudo que é furtado de água em um ano em Limeira daria para abastecer a cidade 10 dias. Então a gente vai intensificar essa campanha de furto em benefício daquelas pessoas que não furtam, que pagam a sua água corretamente, entendendo também que quem furta água não economiza, esbanja. Então essa é uma medida. E uma série de outras medidas visando o consumo consciente de água. Então, com isso, a gente espera preparar as pessoas, caso a gente no futuro venha a ter uma situação de restrição de manancial para abastecimento, a gente vai ter preparado e nessa situação, a gente vai comunicar à população com a antecedência necessária. Ninguém em Limeira vai ser pego de surpresa com desabastecimento. Primeiro, por conta dessas medidas que a gente está tomando e segundo, que a gente está conseguindo enxergar lá na frente. Então, é isso que eu vim trazer essa informação, que nesses tempos de crise, a gente ouve muitas histórias, né? Eu já ouvi cada coisa, eu já ouvi até alguém dizer que essa chuva, essa falta de chuva, ela acontece de 3.000 em 3.000 anos. Quer dizer, saiu no jornal importante da capital. Né? É um estudo puramente matemático, não tem nada a ver com hidrologia, mas é uma informação que não diz nada. É um estudo matemático, científico, correto, mas não tem nada a ver com hidrologia. Ele não representa um regime de chuva. Então, nesse momento, se fala tanta coisa. Então, por isso que a gente quis vir aqui, porque provavelmente, na volta do recesso da Câmara, vocês vão ver já essa nossa campanha e esclarecer para vocês que é apenas uma campanha educativa e que a gente não está enfrentando problema de abastecimento a curto prazo. Então, era isso aí que a gente queria dizer. Obrigado. Senhor Tadeu, muito obrigado. Eu peço para que a vereadora Érica Tanque faça o senhor ocupar o seu lugar no plenário, para que nós possamos encerrar o nosso trabalho no expediente. Muito obrigado pela presença, pelo esclarecimento. É sempre bom saber que os gestores dos serviços públicos se preocupam em difundir as informações da forma mais clara possível, para que a população possa, inclusive, dar a sua cota de contribuição para, neste momento importante, neste momento delicado que vive a nossa sociedade a nível de Brasil, não é? Muito obrigado.